Boa noite, tudo bem? Vamos hoje em Atos, Atos 28, versículo 25, 26 e 27, que começa. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvires e de maneira nenhuma entenderes, e vendo veres e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Atos, essa carta foi escrita por Lucas, né? Na viagem de Paulo de Malta até Roma. Paulo tinha sido preso e tinha sido encaminhado a Roma. E chegando em Roma, ele solicitou a presença, né, dos líderes judeus para que eles entendessem que estava sendo injustiçado essa prisão, mesmo eles ficando em prisão domiciliar e até fosse fazer posteriormente, né, grandes feitos, né, grandes milagres, grandes curas, mas ele, não era a intenção dele ficar preso, né? A intenção dele era sair para estar divulgando a palavra de Cristo em vários outros lugares e não ficar preso em Roma. Mas, e aí quando ele chamou esses líderes religiosos e explicou que ele não estava ali, né, pregando contra o povo, muito pelo contrário, ele estava ali com a intenção de ajudar, porque desde Malta, as passagens de Malta até Roma, ele tinha feito grandes coisas, curas, milagres, tinha sido até picado por uma cobra e tinha saído ileso, né? Todos esperavam até que ele morresse e ele saiu sem ter problema nenhum, como se a cobra fosse uma coisa inofensiva e era uma cobra venenosa. Os líderes falaram que realmente não tinha recebido nenhum comunicado contra ele, que não tinha percebido nada que ele tivesse feito de mal, que ninguém tinha ido lá falar nada sobre ele, mas que infelizmente não podia fazer nada, né? Que ele ia ter que ser, né, avaliado por outras pessoas para ver como é que ia ficar a situação deles, mas que eles tinham um grande interesse em ouvi-lo para ver o que é que ele realmente queria fazer, né, com aquilo ali, com aquelas demonstrações de cura, com aqueles ensinamentos. E foi marcado um determinado encontro entre ele, os líderes e Paulo, para que Paulo se explicasse, né, qual era a intenção dele, né, que a intenção dele não era prejudicar ninguém, nem fazer nada contra o povo, ele estava ali para ajudar, para curar, para ensinar, né, conforme os ensinamentos de Cristo, e que era para que todos tivessem fé em Cristo, através de Moisés e de seus profetas. Quando eles ouviram isso, né, os líderes religiosos ouviram isso, uma grande parte aceitou e a outra parte recusou, não tiveram credibilidade no que ele disse e ficou aquele tumulto. Foi então que ele falou que como estava havendo discordes, né, entre si, ele se despediu e falou aquelas palavras, né, que ele já estava sabendo através do Espírito Santo, pelo profeta Isaías, né, que os pais dele já tinham avisado, que o Espírito Santo tinha dito através do profeta Isaías que muitos iam ver, ouvir, mas não ia acreditar. Mas que ele, né, tinha intenção, porque na verdade pela sabedoria de Paulo e pela missão dele, ele sabia que tinha um outro grupo, que eram os grupos
pagões, que eram chamados gentios na época, eram não judeus, que com certeza ia aceitar esses ensinamentos e ia ter essa salvação de Cristo, né? Porque a partir do momento que eles passassem a acreditar, eles iam ter a salvação baseado nos ensinamentos, no direcionamento de Cristo e na fé que eles iam passar a ter. Os judeus, quando souberam disso, os que estavam ali, né, os líderes religiosos, a cúpula religiosa judeu que estava ali para julgar Paulo, não gostaram muito de saber que Paulo ia se unir aos pagãos, né, porque os pagãos eram aqueles que não eram judeus, né, era classificado uma outra parte, uma outra minoria que eles achavam que não deveriam ter essa credibilidade com eles. Mas Paulo já previa que os pagãos, né, os gentios considerados gentios, muitos iam seguir sim os ensinamentos de Cristo e muitos iam ser salvos através desses ensinamentos. Nos dias de hoje a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas, né, até igrejas mesmo, com essas divergências, essas discordâncias de aceitar, né? Cada um aceitando o que é dito em determinados locais, mas que o básico, né? O que é o ensinamento de Cristo, eles não se unem para poder profetizar, para poder estar expondo esses ensinamentos. Né? Muitas pessoas não têm essa credibilidade, não acreditam, acham que não existe, né, os milagres, as curas e as coisas que Cristo fez daquela época até hoje, que quando você tem a credibilidade nele, você acaba vendo que realmente acontece, que isso é uma coisa verídica, que isso é uma coisa que você tem que enxergar, né, no sobrenatural, com os olhos de pureza, né, com os ouvidos, ter olhos e ouvidos para ver. Porque se você se focar só naquilo que alguém lhe diz, nos ídolos que falam coisas que você acha que só eles estão certos, você não vai ter essa confiança nos ensinamentos de Cristo. Você vai ter essa divergência, né? Você vai ter essa discordância de quem acredita, de quem crê, de quem tem fé. E, na verdade, os profetas, os discípulos, os seguidores de Cristo estavam ali para divulgar isso, né? Para ter uma união, para que todos tivessem a mesma forma de comunicação, a mesma forma de estar passando para o outro, que Cristo, sim, colocou eles ali para estar divulgando que ele era o Messias, que existia sim poderes sobrenaturais, que através que todos só conseguiriam a salvação, a plenitude de vida através dos seus ensinamentos, através da fidelidade de sua fé, através da confiança naqueles que estavam ali para passar para eles. Mas eles, não só Paulo, muitos outros, encontraram grandes empecilhos na frente, grandes turbulências por causa disso, porque muitos não acreditavam, muitos não viam, mas não queriam ver, né? Ouviam, mas fingiam que não ouviam, estavam cegos e surdos perante ao que estavam ali na frente deles. E era assim uma batalha muito grande para eles que estavam ali, porque eles tinham que estar ali, né, com a mesma comunicação, né, passando aqueles ensinamentos para todo mundo, para aumentar como eu vou dizer, aumentar aquele círculo de seguidores de Cristo, para que fosse cada vez mais divulgado isso, para que fosse mais pessoas estando cientes do poder de Cristo na vida de cada um, para que todos fossem salvos, chegasse à vida eterna e estivesse lá junto de Deus como Cristo estava.
mas era uma grande dificuldade que eles passavam, mas nem por isso eles acabavam desistindo, porque quando eles iam para um grupo que não aceitavam, eles não paravam por aí, eles iam através de outros e mais outros, ia pegando um pouquinho de cada um para cada um fosse tendo entendimento daquele assunto de que a salvação realmente era Cristo. E nos dias de hoje a gente vê isso também, a gente vê que poucas pessoas ainda têm essa questão de não acreditar, né? De achar que as coisas sobrenaturais não existem, né? Que as coisas, a fé em Deus não tem mais validade, né? Que é uma coisa que não se deve muito estar olhando para esse lado, né? Porque as pessoas hoje estão descrentes de Deus. Estão achando que Deus não existe mais, passa por situações e não oram mais, não pedem mais a Deus para ter uma ajuda, para conseguir sair daquela situação, daquela tribulação. E a gente vê tantas pessoas hoje necessitando de oração, né? Que a gente fica pensando, não acreditam mais, não tem mais aquela fé. A verdadeira fé que era para ter, não tem mais. Mesmo ainda tendo muitas pessoas que ainda divulgam isso, né? Essa certeza de que só Deus é a salvação na vida de cada um de nós. Que quando a gente passa a acreditar em Deus, muita coisa passa a mudar na nossa vida. E que era para todos estar com essa crença, né? Com essa verdade sendo divulgada, né? Para que se formasse uma quantidade maior de seguidores de Cristo, não baseado no materialismo, não baseado no que você vai ganhar, não baseado na questão da publicidade, mas baseado assim em você saber, em você divulgar, em você fazer isso porque você acredita e você quer que os outros que estão ali, que quem está do seu lado, quem está ali vendo, veja isso através de você, né? Não como forma de publicidade, não como forma de ganância, de querer ganhar coisas materiais em cima disso. Porque hoje a gente vê que se perdeu muita essência, né? Os ensinamentos de Cristo hoje na boca daqueles que andam com a Bíblia, perdeu a essência. Não se tem mais assim aquela essência de você ensinar e você divulgar pelo fato simples de divulgar. Sempre se está querendo alguma coisa em troca, sempre se está querendo ter uma publicidade em cima daquilo, né? Sempre está querendo ser melhor do que o outro, você está falando a mesma coisa que o outro, mas você quer ser melhor do que o outro. E não era isso a intenção de Cristo, né? Quando colocou os profetas dele. Os profetas de Cristo, os discípulos e seguidores, não tinham isso, eles tinham amor no coração, eles tinham união através do amor. Eles não queriam publicidade, eles não queriam divulgações para se fazer melhor do que ninguém. Ele fazia aquilo por amor, eles faziam aquilo para beneficiar o outro, né? Quem estava ali precisando, necessitando, eles faziam aquilo por amor a Deus, né? E não para se sentir que tem que ter um monte de seguidores seus. Não é seguidores seus, tem que ser seguidores de Cristo. A gente tem que estar nessa luta para que haja seguidores em Cristo e não seguidores na gente. Seguidores que vão até lá e divulguem isto que a gente está passando. E não que você fique me seguindo só, mas que você seja também, né, um divulgador, um colaborador dessas divulgações, dos ensinamentos de Cristo, do amor que ele tinha, da gratidão, da empatia, da solidariedade. É isso que cada um tem que ser. Cada um tem que ser divulgador, tem que ser um colaborador e não um seguidor. Um seguidor meu, não. Um seguidor de Cristo. Um seguidor dos ensinamentos dele.
um seguidor dos mandamentos dele, do que ele fez aqui na terra, do que ele deixou aqui para que a gente divulgasse e que cada um de vocês também passasse por isso, divulgando para cada um que vive do seu lado, né, no seu trabalho, na sua vida diária, o amor incondicional, que através do amor é que se chega a outras coisas, outras coisas boas, né, as palavras otimistas, né, a solidariedade e tudo aquilo que Cristo passou através dos seus profetas e que estão escritos nos livros, né, da Bíblia. Bom, para hoje é isso só. Fique com Deus, tenha uma boa noite, né? Repense aí e até a próxima.